pessoal, voltando aqui para mais uma aula, seguindo aqui no nosso tour virtual. A gente saiu de lá, da cozinha e da área de serviço, e veio para cá, tá? Galera, eu vou passar direto aqui pelo corredor, porque não tem muito o que a gente falar, basicamente são as mesmas questões da sala, tá? Ó, a única orientação aqui é você criar um ambiente separado para o corredor. Não faz o corredor junto com a sala, porque vai dar confusão, tá bom? Então faz separadinho aí para ficar mais organizada a sua vistoria. Então vamos seguindo aqui. A gente vai falar um pouco sobre o banheiro, tá? Ó, então aqui a gente tem um banheiro. Então, para começar, banheirinho aqui com porta de correr. A avaliação da porta de correr praticamente é a mesma da porta de abertura comum. Só que, obviamente, o teste é diferente. A gente vai arrastar ela para ver aqui se ela está com algum tipo de situação, de problema, se ela está abrindo e fechando bem. E se ela não está arrastando aqui nas corrediças em cima, se ela não está arrastando aqui na parte de baixo. Portas de correr, de banheiro principalmente, tendem a ter essa parte aqui de baixo, ó, com um certo estufamento por conta da umidade, tá? Então são todos pontos aí que a gente tem que avaliar. Esse tipo de fechadura aqui, ó, de puxador e fechadura, o que acontece? Essas portas, geralmente elas são desreguladas. Elas têm um certo peso para abrir e fechar. Essa porta aqui ela é um exemplo clássico, ó. Veja que a abertura aqui embaixo está menor do que aqui em cima, olha só. E depois ela abre de novo. Ou a porta ou esse revestimento em madeira aqui está abaloado, que a gente fala, tá? E um vai arrastar no outro, vai ficar pesado. Com esse peso na porta, esse puxador aqui, os dois aliás, eles vão ficar frouxos de tanta força para lá e para cá. Então tem que registrar isso também, tá? Ó, aqui tem uma chave, registra a chave, mas essas são as observações principais aqui dessa porta. Pessoal, nunca esquecendo, né? Vocês viram que eu já parei de descrever a porta, falar do funcionamento dela, porque isso é padrão de todos os itens, então da fechadura, de tudo mais. Então agora eu já estou pontuando mais as principais características que você tem que ficar atento nos itens, tá bom? Maravilha. Vaso sanitário. Existem vários tipos de descarga, principalmente. Aqui nós estamos diante de uma caixa acoplada. Quais são os principais pontos que você vai verificar e descrever neste vaso sanitário? Primeiro ponto, você vai verificar se esse vaso está bem firme no chão. Então você vai parar aqui no ladinho dele e dar só uma pressãozinha, uma empurradinha assim com o seu joelho, com a perna, para ver se o vaso não está balançando, tá? Feito isso, você vai ver se o assento aqui está bem firme, está bem fixo, se não está mofado, manchado. Não é comum, apesar de a gente falar, mas não é comum trocar o assento do vaso sanitário. Muita gente fala, e eu mesmo já falei isso durante muito tempo, mas hoje eu não falo mais, que tem que trocar o assento e tal para se mudar a questão de higiene, pá. Vocês já pararam para ver, pessoal, o valor, o preço de um assento de um vaso sanitário? Para determinadas marcas, tem assento de vaso sanitário que é mais de R$500, mais de R$1.000. Então, não é algo comum de se chegar e trocar, tá? Mas então vai verificar se ele não está rachado, quebrado, manchado, se ele está bem firme. Depois disso, não necessariamente nessa ordem, né? Você que vai escolher a ordem, mas depois disso, você vai verificar se a descarga está funcionando. Quais os tipos de teste na descarga que você precisa fazer? Primeiro o normal, né? Você vai dar uma descarga, vai ver se a água vai vazar toda. A foto você vai fazer dessa descarga vazando. E é bom você fazer também, eu sempre fiz isso depois que entrou o recurso de vistoria em vídeo, a questão do vídeo, né? Então filmar essa água indo embora mesmo para comprovar que não tem nenhum tipo de vazamento nesse vaso sanitário. Então você pode filmar a água indo embora, pode filmar aqui nas laterais, isso é bem interessante também. Verifique se o botão aqui da descarga voltou para o lugar dele correto e se mesmo que o botão tenha voltado, se não continuou correndo água aqui por dentro da descarga. Depois que você dá a descarga, tipo assim uns 5 ou 10 segundos, um pouquinho mais, dependendo aí do tipo de descarga, pode ser que continue correndo um pouco de água ainda, porque fica o restinho de água
escorrendo, né, dali que fica na volta do vaso. Mas depois disso, se lá 1 minuto, 2 minutos depois continuou correndo água para dentro do vaso sanitário, existe uma grande possibilidade da torre que tem aqui dentro, ou da boia, ela não está encaixando bem, então é um defeito. Aí você filma esse defeito e manda lá para a imobiliária. Registra isso nas inconformidades, o Pleno faz isso, tá? No aplicativo Pleno Vistorias, você consegue registrar os defeitos, as inconformidades no mesmo item, só que sai um laudo separado. Então você pode avisar a imobiliária, olha, baixa as inconformidades lá do aplicativo que tem manutenções para você fazer. Não precisa mandar por e-mail para a imobiliária, tá? Esse item aqui, ó, essa criatura, não ficou bom aqui a visualização, deixa eu voltar. Essa criatura aqui, ó, chamada ducha higiênica, isso aqui é o terror dos banheiros, tá? Então, pessoal, você vai fazer a descrição normal. Nesse caso aqui, ducha higiênica de metal cromado com plástico, com esguicho e registro funcionando. Em bom estado, toca a ficha. Qual que é o cuidado e a dica aqui para você? Depois que você terminar de fazer o teste aqui dessa ducha higiênica, pelo amor do nosso querido Deusinho, Jesus e que seja lá quem você acredita. Se você não acredita em ninguém, pelo amor da sua mãe, tá? Se você não gosta da sua mãe, eu não posso fazer nada. Enfim, aqui desliga o registro, tá? Esse registro aqui, pode ver que, né, ele tem um registro próprio para ele, para essa ducha higiênica. Isso não é à toa. O gatilho que tem aqui, ó, ele é muito fraco. E a água que entra aqui é uma pressão muito forte, é uma pressão de prédio, uma coluna d'água de prédio, então é uma pressão muito forte. Então, se você deixa isso aqui ligado, a chance disso aqui, ó, romper é muito grande. Então, já aconteceu várias vezes, já contei essa história para vocês, de rompimento de ducha higiênica. E a água vaza por tudo isso aqui, ó. Vaza por todo o ambiente, pelo prédio. Já teve casos de vazar para o corredor do prédio e escorrer pelo elevador, tá? Então, assim, ó, desliga para não ter problema, tá bom? Não esquece disso, tá? Promete para mim. Próximo item. Aqui torneira, pessoal, a gente já falou, não vou repetir. A base aqui também, tá? Só um destaque, repara que essa pedra aqui, ó, é diferente daquela pedra que está lá na área de serviço. Então é interessante que você tenha aí o conhecimento de qual pedra é essa. Algumas são granitos, outras vão ser travertino e assim por diante. Então é importante você ter, tá? Essa aqui, se você classificar como granito, passa, mas tem nome mais específico para ela também. Por exemplo, aqui na minha casa eu coloquei muito parecido com esse aqui, não vou dizer 100%, porque a foto aqui pode enganar um pouco, né? Mas é quartzo, tá? E não granito. Então é importante a gente ter pelo menos esse conhecimento, tá? De tipos de pedras mais comuns. Ó, anota aí: granito, mármore, quartzo, travertino. Tá se usando muito granito sintético. Algumas dessas bases de pia estão sendo feitas até mesmo com porcelanato, tá? Então isso é bom aí você ter em mente. Aí você vai encontrar o Silestone, o Coral, o Coral é caro pra caramba, é mais raro de encontrar. O nome da cuba, importante você colocar também. Oi, prazer, eu sou cuba. Não é isso, tá, pessoal? É cuba sobreposta. Aí tem aquela cuba que ela é enterrada pela metade na pedra. Aí você pode colocar como cuba embutida, ou toda embutida também, pode ser, tá bom? Não esquece de avaliar, e aí você escolhe se você vai colocar a observação do sifão, ó. O sifão, se você vai colocar um item separado para ele ou se você vai descrever ele junto com a pia. Fato é que em algum dos itens lá no aplicativo você orienta que você faça um vídeo da água escorrendo aqui, registrando que não tem vazamento na torneira, nem na base, nem nesses flexíveis, registrando que a água está escorrendo e registrando que não tem nenhum tipo de vazamento aqui no sifão. Diego, 15 segundos não dá para fazer isso, que é o tamanho do vídeo lá no aplicativo. Se não der, pessoal, no Pleno você pode fazer quantos vídeos você quiser, tá? Então fica bem tranquilo quanto a isso. Sobre os armários a gente já falou lá na cozinha, vou pular aqui só o destaque que pode ser que esses armários, provavelmente esse aqui vai ter algum tipo de lâmpada embutida escondida. Então, né, fica aqui um LED, uma lâmpada mais disfarçada assim para dar um acabamento legal. E sobre o espelho,
Muitos espelhos, pessoal, depois de um certo tempo de uso, eles começam a oxidar nas beiradas. Talvez não seja o caso desse aqui. Ó, aqui é os LEDs escondidos, viu? Então eles começam a oxidar, tá? Me parece até que esse espelho aqui já tem uma certa oxidação aqui na ponta, ó. Galera, aqui na ponta também, ó. Então tá oxidado esse espelho. Então assim, apartamentos com 4, 5 anos de uso, talvez um pouco mais ou um pouco menos, por mais que o espelho não esteja quebrado, ele tem manchas de oxidação nas beiradas, tá? Então fique esperto nisso. Outra coisa em relação ao espelho. Tem espelhos que você vai encontrar com nomes diferentes. Geralmente tem um espelho de vidro liso e vai ter espelho de vidro bisotê. O vidro bisotê, ele tem um acabamento aqui nas beiradas. Ó, aqui no site da Leroy, vou mostrar para vocês um vidro, ó, um espelho bisotê. Olha só o preço desse espelho, R$ 3.499, tá? Então isso é para você ver que tem bastante diferença. Ele tem esse, é como se fosse um alto relevo, ó, nas beiradas. Muito comum em espelho ou em vidros de mesa, ó. Tá? Então fica esperto porque o preço é bem diferente, tá, pessoal? Então, pra gente não bobear nisso aqui. Voltando aqui pro nosso espelho, tá? Já fizemos uma viagem até a Leroy Merlin. Esse vídeo não é patrocinado pela Leroy, infelizmente, mas muito bem patrocinado pelo Pleno Vistorias, tá? Pessoal, aqui nesse caso, nesse banheiro aqui, deve ter acontecido algum acidente. Provavelmente a porta aqui deu algum problema, porque né, você tem um pedaço do vidro aqui e não tem o restante do vidro. Por que provavelmente, e a gente sabe que pode ser que isso aconteceu? Porque a gente conhece como é um box completo, e você precisa conhecer também como que é um box completo, tá? Legal. Aí, galera, bom, se bem que aqui não tem os furos, né? Então, não sei se talvez reformaram esse apartamento. Provavelmente sim, porque ele tá bem novinho e eu conheço esse prédio. Florianópolis é um prédio antigo, tá? Então, deve ter sido reformado e o pessoal não instalou de novo a porta. Mas, enfim, curiosidades históricas e Sherlock Holmes à parte. O que a gente tem que descrever aqui? Bom, se tiver um box, eu vou mostrar para vocês no banheiro da suíte depois. Um box completinho, você vai descrever. Na verdade, vamos fazer isso agora para a gente não ficar com as coisas pela metade, tá? Só vamos fazer aqui uma caça ao outro banheiro. Se é que tem, né? Talvez não tenha. Não tem. Aqui fizeram uma adaptação nesse apartamento, com toda certeza. E o que fizeram aqui? Com certeza esse banheiro aqui fazia parte dessa suíte, por isso tem esse revestimento aqui, ó, essa porta, tá? E aí ficou 2 banheiros sociais, porque aqui, ó, tem outro banheiro e a gente não consegue acessar ali porque não foi feito foto daquele, o tour virtual não passou por aquele banheiro ali, mas sem problema, não vamos perder nada. Então ficou 2 banheiros sociais e nenhuma suíte no imóvel, mas tá bom, a gente não vai perder nada por conta disso. E essa porta era aqui, ó, com toda certeza, porque pode ver que tem aqui essa porta é muito grande para ser uma porta normal de banheiro, mas enfim, não vai faltar, a gente vai mostrar num outro momento para você. O box, pessoal, são geralmente duas portas de vidro, né, você sabe, que pode ser de acrílico também, e de alumínio com acrílico e alumínio com vidro. A descrição da porta, para você saber, é a mesma descrição e testes da porta de correr lá da cozinha da área de serviço que eu mostrei para vocês num vídeo anterior, tá? Ó, vou mostrar aqui só para a gente não ficar perdido. Ó, é a mesma descrição dessa porta aqui, ó. Muitos itens vocês vão ver, pessoal, que a descrição é a mesma. Então, por exemplo, uma porta de correr da sacada é a mesma descrição de uma janela. É alumínio, é vidro, é tranca. O máximo, às vezes, tem um vidro a mais ou a menos. E é maior ou menor. Então, a gente vai... Imagina que isso aqui é um box. A gente vai ver se ele vai fechar todo. Se as corrediças estão completas e funcionando. Se as trancas estão completas e funcionando. Tem um detalhe no box que não tem nessa porta. Aqui embaixo, no box, tem uma guia de plástico. Tá? Essa guia ela serve para a porta do box não ir para lá. Para não se afastar da corrediça. Aí você vai verificar se essa guia aqui ela está funcionando e se a porta não está abrindo aqui para o lado de fora ou para o lado de dentro, depende da orientação do box lá.
Galera, aqui ó, ainda no banheiro, a gente tem o seguinte, tem esse tipo de chuveiro aqui ó, tá? Esse chuveiro, pessoal, é um chuveiro de metal cromado ou de inox, mas tem chuveiros desses aqui que são de plástico cromado também, então tem que dar uma batidinha nele para ver de qual que é o material. Aqui não é ligado na energia elétrica, ele é ligado naquele aquecedor que eu mostrei para vocês na aula anterior, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ligar o aquecedor, conferir se a chama está acesa, vai esperar um pouco a água quente vir lá do aquecedor para cá, vai apontar o seu termômetro para esse chuveiro e registrar a temperatura em água quente, tá? Para confirmar na vistoria que de fato esse chuveiro está funcionando. Vale a pena você citar a marca do chuveiro, se ele for elétrico e se ele for não elétrico também, no caso a gás aqui, porque muda muito o valor, né, desse chuveiro. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, de novo aqui no site da Leroy Merlin. Aquela ducha que a gente estava vendo é parecida com essa aqui, ó, mais ou menos, tá? Ou essa aqui. Mas veja como tem diferença, ó, R$ 439 essa ducha, olha só, tá? R$ 439. Aí a outra aqui embaixo, veja, ó, R$ 747. Tem uma outra de R$ 699. E pessoal, tem chuveiro, eu ia falar agora, tem chuveiro que passa de R$ 1.000, tá? Então é muito importante você fazer, olha só, R$ 2.000, né? Eu já vi chuveiro de R$ 4.000, R$ 5.000. Então é muito importante você fazer, ó, acabei de falar, R$ 3.399. Então quando você for fazer o registro dessa ducha, você registrar as maiores informações possíveis, ó, R$ 5.000, enfim, vai só aumentando agora, né? Então, registra se ela é de metal cromado, de plástico cromado, a marca dela, se ela sai da parede é mais comum, mas ela pode sair do teto. Esse chuveiro aqui, ó, ele é instalado no teto, tá? Então é bem mais caro por conta disso, né? Tem essa divisão, essa separação. Passeamos de novo na Leroy Merlin. Galera, isso aqui é um nicho, né? Você sabe, e registra na parede também, tá? Quando você for registrar, registra na parede do banheiro que tem um nicho abaixo da janela nesse caso. Aqui, ó, como a gente tem uma parede totalmente revestida com fiquei tonto agora aqui, de revestimento cerâmico, você não precisa colocar pintura na parede, você nem deve, né? Você vai colocar que ela é revestida ou de porcelanato ou de azulejos, conforme o caso. Para a gente fechar, a gente tem aqui a parte dos acessórios. Eu gosto de registrar, se for acessório do mesmo material, junto. Se for diferente, separado. Por exemplo, aqui o porta-toalha. Então aqui, né, um porta-toalha com 3 cabides de metal cromado, sinais de oxidação. Se por exemplo, tivesse uma argola e um gancho aqui e um bastão, daí eu colocaria porta-toalhas, o nome do item, material metal cromado. E lá nas notas eu colocaria, sendo um triplo com 3 cabides, um gancho, uma argola, um bastão e assim por diante. Você pode registrar também como acessórios os nomes para ficar mais rápido para